corrupção, a apuração, a castigo a quem merece, enfim, e fazer com que realmente os governos tenham governança, controles, gestão que deem menos oportunidade a corruptos. Sempre houve um dito popular que sempre estava na cabeça da gente e na vida da gente, a gente ouviu muitas vezes, que muitas vezes a oportunidade faz o ladrão. Então, quando você tem controles, você tem gestão, você tem eficiência, reduz, sem dúvida, a corrupção. Porém, a corrupção que aí está precisa ser fortemente punida, eliminada, e, para isso, além do trabalho das instituições como o Ministério Público, Polícia, Justiça, é necessário que se tenha leis também que aumentem mais a eficiência ou melhorem as condições para que esse trabalho seja bem realizado. Nesse sentido, o Ministério Público Federal ele lançou alguns pontos, são, na verdade, 20 pontos, como 20 prioridades, e está colhendo assinaturas e apoio a este projeto de combate à corrupção, de forma que encaminhe à Câmara dos Deputados, ao Congresso, através do voto popular, com as assinaturas das pessoas, ou seja, o objetivo é alcançar 1,5 milhão de assinaturas. E, nesse sentido, é importante que nós nos envolvemos, vamos dizer, no sentido de ajudar a colher essas assinaturas. Para isso, nós hoje estamos recebendo aqui, está aqui ao meu lado, a doutora Janice Ascari. É assim mesmo, doutora Janice? Ascari. Ascari é Patrícia, não? Ascari que descendente. Italiana também? Mas todos aqui são italianos. Eu sou o único estrangeiro que tem nessa mesa aqui. E o Jafé, você devia estar sentado aqui, então, para contrabalançar um pouco. Então, a doutora Janice, que está acompanhada da doutora Karen e do doutor Pedro Barbosa. Então, eu vou passar a doutora Janice para que ela possa explicar um pouco de que forma, operacionalmente, a gente pode contribuir no sentido de colher essas assinaturas. É lógico que, apesar da tecnologia de hoje, seria muito fácil se pudesse, eletronicamente, mesmo identificando com RG, enfim, mas pudesse, vamos dizer, se assinar esse manifesto eletronicamente, mas não pode. Tem que ser no papel mesmo. E, para isso, precisa ter 1,5 milhão de assinaturas colhida uma a uma no papel. E por isso que precisa o envolvimento da sociedade e de todos. Desses 20 pontos propostos pelo Ministério Público Federal, não significam que, quando for ao Congresso, que sejam rigorosamente da forma que está. É natural que se pode democraticamente debater. Nós mesmos analisamos, a maior parte dos pontos estamos completamente de acordo e poderá haver alguma exceção. 3, 4 pontos que possam ser aprimorados, aperfeiçoados ou até eliminados. Mas essa discussão fica para o Congresso, no momento certo. Agora, o que vale é o conceito de se ter uma legislação que dê mais segurança ainda para que se possa combater a corrupção. Então, eu vou passar aqui a palavra para a doutora Janice. Faça favor, doutora, para que a senhora possa explicar para o nosso pessoal de que forma prática a gente pode ter essa participação e pode ajudar o Ministério Público Federal a colher essas assinaturas. E obrigado pela presença da senhora aqui. Eu que agradeço. Boa tarde a todos, boa tarde, senhor presidente, Paulo Scaff. Agradecemos a oportunidade de o Ministério Público Federal estar aqui. Agradeço ao doutor Vidal pela atenção que deu ao assunto, ao Ministério Público Federal, meus colegas Pedro Barbosa, procurador-chefe da Procuradoria Regional em São Paulo, doutora Karen Kahn, que é coordenadora do Núcleo de Combate à Corrupção em São Paulo. Eu sou procuradora regional da República e sou assessora do Procurador-Geral da República, doutor Rodrigo Janot. Trabalho metade do tempo em São Paulo, metade do tempo em Brasília. E é nessa condição que eu venho com muita alegria apresentar essas medidas aos senhores, a todos que estão nos ouvindo aqui pela videoconferência, aos senhores e senhoras que estão aqui pessoalmente, porque é só com o engajamento da sociedade, só com o engajamento
de todos nós é que nós poderemos dar se não dar um fim, mas pelo menos ter um caminho bastante trilhado, bastante firme no combate à corrupção. A ideia das 10 medidas, ela nasceu, ela não é nova. Nós temos uma tradição do Ministério Público, tanto o Ministério Público Federal quanto o Ministério Público Estadual, nós temos a tradição do combate à corrupção. Nós somos o órgão constitucionalmente legitimado para mover as ações civis e criminais das pessoas que cometem corrupção e para as pessoas que cometem a corrupção ativa, também dos corruptores, porque esse crime é um crime que tem dois lados. Há quem corrompa e há quem é corrompido, né? Então, nós somos esse órgão que, pela Constituição Federal, somos legitimados ao combate à corrupção, ao lado de outros órgãos de controle, órgãos de fiscalização, outros órgãos de investigação. E é no âmbito da Operação Lava Jato é que o Ministério Público Federal viu a imensidão, o tamanho, a dimensão dos grandes esquemas de corrupção instalados nas empresas. E, no caso específico da Petrobras, todos os senhores acompanham, né, o caso. Parte do caso, por atingir pessoas que têm foro especial por prerrogativa de função, ou seja, autoridades que têm foro perante o Supremo Tribunal Federal, parte desse processo da Lava Jato está conosco lá no gabinete do Procurador-Geral da República em Brasília. 2 denúncias já foram formuladas, como a de conhecimento público, e outras investigações estão em andamento. E, tendo em vista tudo isso, é que, no seio da Operação Lava Jato, nasceu essa ideia de se levar essas medidas agrupadas em 10 blocos para essas medidas agrupadas em 10 blocos para que a gente leve essas propostas legislativas ao Congresso Nacional. A Lei da Ficha Limpa é um exemplo de sucesso de lei de iniciativa popular. As leis, como todos sabem, elas nascem, né, dos nossos representantes no Poder Legislativo ou de iniciativa popular. No caso, nós pretendemos que essas medidas sejam de iniciativa popular, porque elas vão de encontro ao que a sociedade e ao que o empresariado deseja. Existe um site, que é o www.10medidas.mpf.mp.br, onde todo o material de campanha está a íntegra de todas essas medidas, né? Eu creio que, não sei se seria aqui o caso de eu fazer uma breve explanação, presidente, que me oriente se devo fazer isso ou não, ou, se não, basicamente, em rápidas pinceladas, eu posso lhes dizer que são projetos no sentido de diminuir a corrupção por meio do aumento dos controles e da fiscalização da corrupção, mudanças no nosso sistema processual penal e no nosso sistema processual civil, diminuindo o número de recursos, porque os casos de corrupção são muitos, a gente acaba levando esses casos à justiça e a punição não vem. A sensação de impunidade é muito grande. E não só a sensação, mas a impunidade mesmo é muito grande. Eu já trabalhei, doutora Karen, doutor Pedro, nós já trabalhamos em casos grandes de corrupção, onde foram 9, 10, 15 anos de duração de um processo e, no fim das contas, onde estão os condenados? Estão por aí, nas ruas, né, livres, soltos, não tiveram nenhuma punição pelos seus crimes. E é isso que o Ministério Público Federal quer evitar, né? Então, as medidas, elas passam desde medidas preventivas como medidas no nosso sistema de recursos, na nossa legislação, colocando penas mais pesadas e um processo mais célere para os casos de corrupção. Eu fico à disposição para
explicar essas medidas ou não, mas como que o empresariado paulista pode nos ajudar? Nos ajudem colhendo as assinaturas. Nós precisamos de 1.500.000 assinaturas. E a capilaridade dos senhores, das empresas dos senhores, é fundamental para a colheita dessas assinaturas. E não só nas suas empresas, mas também estimulando os seus funcionários a colher assinaturas, sei lá, na sua academia, no seu bairro, no seu edifício, na sua família. Cada assinatura é importante. Cada assinatura é vital para o sucesso desse projeto. Como bem disse o presidente Paulo Scaff, nós temos as medidas, elas podem até não ser tecnicamente, juridicamente, 100% de acordo com todo mundo. Mas o que importa é a gente levar essas medidas para serem discutidas no foro próprio, que é o Congresso Nacional. É essa apenas a nossa. Depois, estando lá no Congresso Nacional, uma vez estando lá, aí nós vamos, então, propor emendas. Qualquer um do povo pode, né, por meio dos seus deputados, propor as alterações ou fazer as sugestões que achem necessárias. Então, o auxílio que o Ministério Público pede, e isso depende da criatividade de cada um dos senhores, de cada ramo das suas empresas. Eventualmente, uma pequena chamada na página do site das suas empresas, um banner da campanha estampado nos seus produtos, enfim, eu acredito que aderindo a essa campanha os senhores terão condição de não só colher as assinaturas, nos ajudar a colher as assinaturas, mas também de divulgar essa campanha nas suas cidades e no âmbito das suas empresas e dos familiares dos seus funcionários. Obrigada, senhor presidente. Muito obrigado, doutora Janice. E eu creio que uma forma assim, prática seria todos os nossas regionais divulgarem o máximo e operacionalmente recolherem nas regionais essas assinaturas e encaminharem para cá. Penso que dessa forma que seria a forma operacional, né? Como tem que se fazer isso na base do papel, então o ideal seria isso. As regionais não precisam trabalhar só com as empresas filiadas ou ligadas ao CIESP e nem só com o conselho. Não, em todas as cidades que estão, vamos dizer, espalhadas aí nós estamos aí presentes em todo o estado, colher essas assinaturas, seja de empresas, seja de pessoas profissionais liberais, enfim, alimentar essa campanha e levar outras instituições e outras entidades a fazerem o mesmo, ou até empresas fazerem o mesmo. E poderíamos, vamos dizer, a coleta dessas assinaturas, recolher essas assinaturas nas nossas regionais e encaminhar para cá. Então, eu vou pedir, o Mário está aí? Mário, o Tom está aí também, você reforça isso operacionalmente com as regionais e centraliza aqui, na DIR, talvez. Na DIR. Centraliza na DIR, de forma que, conforme vai chegando, vocês vão aí armazenando isso e encaminha para onde essa assinatura? E depois essas assinaturas, é uma ficha de assinaturas bastante simples que está no nosso site. É preciso a identificação com CPF, nome completo, número do título de eleitor. Se não for possível colocar na hora, pelo próprio celular, é só acionar o site do TSE, que com o CPF a gente consegue o título de eleitor para preencher, porque a gente não guarda mesmo o número, né, do título de eleitor. E depois essas listas, a Fiesp pode encaminhar ao Ministério Público Federal. Muito bem. Para que nós... Aperta. Não, aí não tem... Nós temos a unidade da Procuradoria da República em São Paulo ou, alternativamente, pode ser enviada ao Ministério Público Federal no Paraná. Mas é melhor centralizar tudo acredito que seja melhor daqui, isso, né? Depois daqui, porque do Paraná elas serão enviadas a Brasília. Então, qualquer unidade do Ministério Público, então, como nós estamos aqui, somos vizinhos, inclusive, né, as duas unidades do Ministério Público Federal são vizinhas aqui. A Fiesp, uma na Frei Caneca e a outra na Brigadeiro Luiz Antônio. Fica muito fácil. Então, nós vamos fazer isso.
Ou seja, vamos envolver todas as nossas regionais do CIESP a estimular essa campanha e operarem efetivamente a coleta de assinaturas, encaminharem aqui para a DIR e a DIR encaminharia para o Ministério Público Federal. Eu, quando me referi a envolvimento, é envolver empresas. Uma empresa pode fazer um trabalho interno e colher centenas de assinaturas. Entidades, os SEBRAEs que estão por aí, até vou pedir, nós estamos com o nosso diretor técnico do SEBRAE aqui, que também divulgue isso nos nossos escritórios todos e que os nossos gerentes do SEBRAE se dediquem nisso também. E o importante é haver essa sinergia. Quer dizer, SEBRAE, o CIESP, o nosso DEPAR da Fiesp, se junta à Associação Comercial Local, a outras entidades, a OAB, enfim. E o importante é haver essa mexida forte para que o mais rapidamente possível a gente possa ajudar a coleta dessas assinaturas e esse encaminhamento desse projeto de lei com, vamos dizer, apoio popular, ou seja, de iniciativa popular, é o termo correto, sem dúvida, o Ministério Público poderia solicitar uma iniciativa dessa para um parlamentar, ou, enfim, seria muito mais simples, mas dá uma outra legitimidade indo com 1,5 milhão de assinaturas e, como eu já disse, nós não temos que nos apegar se tem algum ponto, ele deveria ser assim ou assado. O que vale é o conceito de termos uma legislação bastante rígida de combate à corrupção. Isso não há dúvida que para o Brasil é importantíssimo. Então, eu vou pedir que haja esse envolvimento de todos e vamos acompanhar. Vamos pôr a DIR aqui no CIESP para acompanhar esse tema. Depois vou pôr um responsável na Fiesp também. E conforme o andar da carruagem, a gente vai sentindo as dificuldades e vai aprimorando ou vai tomando novas iniciativas aí para ajudar a campanha. Eu creio que seja isso, né, doutora Janice? É isso. Na verdade, a gente, só aqui finalizando, eu vou, então, peço depois licença para me retirar, que os senhores prosseguem, né, na reunião. Eu agradeço demais a oportunidade que está sendo dada ao Ministério Público e, na verdade, é uma oportunidade que está sendo dada à sociedade. Nós não, a corrupção chegou muito longe, nós perdemos o controle sobre a corrupção e aqui eu acho que eu me sinto bastante confortável no âmbito da Fiesp de falar aos senhores como que seria a nossa vida, o custo da nossa empresa sem a corrupção. Né? Nós sabemos que esse custo é alto e esse custo é embutido nas suas despesas e é embutido nos produtos e esse custo é repassado à sociedade, não só o custo moral, mas também o custo econômico, o custo financeiro. Eu acredito que com esses controles, e se a gente conseguir ter uma legislação ainda mais dura, uma legislação que tenha uma celeridade nesses processos de corrupção, que simplifique principalmente a punição dos culpados, a nossa vida de todos nós, empresários, servidores públicos, da sociedade em geral, a nossa vida vai ser bem melhor sem a corrupção e o custo da corrupção. Não tem a menor dúvida. Isso para o Brasil fará muito bem. Quem aqui presente, por favor. Pois não. Eu queria aproveitar e expandir essa iniciativa de coleta de assinaturas através do NJE para todo o território nacional, porque nós temos 2 diretores na CONAGE, que é a Confederação Nacional de Jovens Empresários. Que maravilha. Então, nós temos condições de levar isso para 23 estados, né, na próxima reunião. Para que a senhora tenha uma ideia, doutora, do impacto que isso tem, 2 anos atrás, quando o nosso presidente lançou a campanha Energia a Preço Justo, num único dia, que é o feirão do imposto, que acontece no segundo sábado do mês de setembro, vai acontecer no sábado que vem, nós colhemos 4.500 assinaturas para o Energia a Preço Justo, num único dia. Então, nós vamos ter a Semana Global de Empreendedorismo em novembro. Então, nós temos tempo para conseguir também fazer toda uma mobilização e aí isso acaba se expandindo em todo o território nacional. Excelente. E a ideia é que essas iniciativas todas, que a gente já tenha conseguido recolher essas assinaturas até o dia, no máximo até o dia 9 de dezembro, que é o Dia Internacional de Combate à Corrupção. Muito bom. Doutora Karen, doutor Pedro Barbosa, querem falar alguma coisa a mais?
Presidente, só novamente para renovar os agradecimentos do Ministério Público Federal, da forma como foi recebido aqui pelo senhor e pela sua equipe. Desde quinta-feira estivemos juntos aqui com o doutor Nicolau Dino, e o Ministério Público se sente muito feliz dessa recepção e ter na certeza de que esse ato do senhor, da Fiesp, é mais um passo no sentido da melhoria dos controles que a sociedade brasileira tanto almeja. E acho que também a Fiesp, capitaneada pelo senhor, foi feliz no sentido de saber que o que importa é o conceito do combate à corrupção. Questões técnicas, pontuais, obviamente que isso o Ministério Público faz uma proposição para o debate democrático na sociedade brasileira. Então, quero renovar mais uma vez os cumprimentos do Ministério Público, agradecimento pela forma como nós fomos recebidos aqui nessa entidade. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Pedro, e eu quero também aproveitar e cumprimentá-los, e, em nome das senhoras e do senhor, cumprimentar o Ministério Público Federal pelo trabalho que tem feito a favor do Brasil. Trabalho que tem o apoio da sociedade e de todos nós. Nós temos que realmente fazer com que o Brasil se transforme numa grande potência e num país com corrupção, um país com desperdício, um país sem gestão, um país sem controles. Não se tem uma grande potência. E é lamentável, porque se nós fôssemos pensar, pegando um pouco a figura que a doutora Janice falou, se fôssemos pensar de algumas décadas, se nós tivéssemos melhores controles, se nós tivéssemos mais eficiência nas gestões públicas, se nós não tivéssemos corrupção, imagine só o que poderia ter sido feito e construído, imagine só quanto imposto poderia eventualmente ser, vamos dizer, reduzido, ao invés de sempre a gente estar buscando mais imposto para tapar buraco. Mas por quê? Porque há muito desperdício e há corrupção também nas coisas que acontecem aí para todo lado. Então, não tem dúvida nenhuma, e o cumprimento fica o nosso a vocês, aos senhores aí e às senhoras pelo trabalho que realizam. Muito obrigada. Doutora, perdão, só uma dúvida. Eletronicamente também é possível ou não? Não é possível, porque o projeto de iniciativa popular, pela legislação, ele tem que ter as assinaturas e os dados conferidos. Então, para se fazer uma assinatura digital, cada uma das pessoas teria que ter a certificação digital, e na população isso é bastante raro. E o título de eleitor é obrigatório? O título de eleitor é obrigatório. Se não for possível no momento, depois a equipe do Ministério Público pode entrar de um por um para pegar o número, estando com o CPF e o nome completo. Na verdade, quando houve aquela questão da CPMF, talvez vocês tenham na memória isso, nós colhemos, eu não lembro mais, acho que foi 1.100.000 assinaturas, e colhemos eletronicamente. Até imprimimos e pusemos em carrinhos de supermercado e entramos na CCJ do Senado, o pessoal foi muito bravo comigo, mas enfim, não era uma iniciativa, não estávamos entrando com um projeto de lei de iniciativa popular. Era um manifesto. Era um manifesto contra a recriação da CPMF, contra a emenda constitucional que recriaria aquele imposto que ia morrer naquele final de ano. Então era diferente. Aqui não, aqui é um projeto de lei que está sendo dada entrada na Câmara dos Deputados por iniciativa popular. Então, precisa, no papel, 1,5 milhão de assinaturas. É por essa razão que tem que ter o esforço de todo mundo. Pois não, doutora? Não, apenas complementar aqui o agradecimento, além da Fiesp, a Ciesp também, e dizer que, muito embora essa seja uma iniciativa do Ministério Público Federal, é uma luta de todos nós, e a parceria que nós buscamos nos diversos segmentos da sociedade, em especial junto aos órgãos não governamentais, tem a finalidade de traduzir as diversas linguagens que a sociedade, né, compreende, deve compreender por conta, né, da sua diversidade, e, nesse ponto, a importância de a gente buscar apoio nas diversas entidades, nos diversos nichos, para que essa compreensão ela possa também ser mais diversificada e mais difundida possível, no sentido de que o combate à corrupção deve ser uma prioridade hoje, não só dentro da nossa política, dentro da nossa economia, mas também dentro da nossa cultura. Obrigada. Corretíssimo, doutora. Estamos completamente de acordo.
Na verdade, nós estamos, assim, pelo nosso cotidiano, cansados de ver o dinheiro sair dos cofres públicos e não chegar onde ele tem que chegar, que é no cidadão. Né? Então, saúde, educação, essas verbas não chegam. Os desvios de verbas, principalmente nos municípios, é absurdo. Os municípios mais miseráveis do país têm os maiores desvios, porque tem pouca fiscalização. Né? Então, quer dizer, dinheiro tem. Mas por que esse dinheiro não está chegando, então, onde ele deve chegar? Né? E é com esses controles, com essas medidas, que a gente pretende fazer com que o dinheiro seja bem aproveitado. E que quem entrar no meio do caminho para retirar uma parte desse dinheiro, como é feito hoje, né, em proveito próprio, que essa pessoa seja exemplarmente e rapidamente punida. Essa é a nossa ideia. Corretíssimo. Esse ano a arrecadação de impostos no Brasil vai ficar em torno de 2 trilhões de reais. Dinheiro tem, né? Pois é. O que precisa é aproveitar bem esse recurso, fazer o máximo, fazer mais com menos, sem desperdício, sem roubo, sem malandragem, sem incompetência. Aí faz uma diferença tremenda. Né? Exatamente, em todos os níveis da federação, municipal, estadual e federal. E municipal, municipal, estadual e federal. Corretíssimo. Muito obrigada, doutora Janice, doutora Karen, doutor Pedro. Parabéns pelo trabalho de vocês e de todos os membros do Ministério Público Federal. Muito obrigado pela estada aqui. E vamos trabalhando juntos. Todas as boas causas a favor do Brasil, contem com essa casa, que aqui são guerreiras e guerreiros que lutam a favor do Brasil. Aliás, quando fui candidato a presidente dessa casa, nosso lema era defender o Brasil, defender a indústria. O nosso compromisso era com o Brasil, porque é natural que, defendendo o Brasil, tem que defender a indústria do Brasil, que é um grande patrimônio brasileiro. Mas o nosso compromisso, em primeiro lugar, é com o nosso país. Nenhum projeto que vá de encontro aos interesses do Brasil prospera dentro dessa casa. Então, e todos os projetos que são interessantes ao país, à sociedade brasileira, nós aqui estamos sempre à disposição, seja qual assunto for. Por isso que nós temos um leque, tratamos com tanta coisa junto, exatamente porque toda boa ideia, bom projeto, boa iniciativa tem o nosso total apoio, e assim como qualquer iniciativa que possa beneficiar um ou outro e prejudicar o todo, não prospera em hipótese nenhuma aqui dentro. Muito obrigado. Muito obrigado. E até uma próxima. Obrigado. Eu vou aproveitar. O Vidal, você acompanha, por favor. Até logo. Um abraço. Obrigado, viu? Eu vou aproveitar também aqui, todos sabem, eu com muita honra sou o presidente do SEBRAE de São Paulo, pedi, o Ivan, pula uma para cá, pedi para o nosso diretor técnico aqui do SEBRAE, que é o Ivan, isso, passa para cá, o CIESP e o SEBRAE assinaram um convênio, eu vou pedir para o Ivan rapidamente resumir esse convênio, e em que o convênio e essa parceria do CIESP com o SEBRAE vai beneficiar as empresas filiadas ao CIESP em todo o interior de São Paulo, em todo o estado de São Paulo. Pois não, Ivan. Bom, boa tarde, presidente SCAF. É um prazer estar aqui. Queria agradecer a oportunidade do SEBRAE estar fazendo parte dessa videoconferência. Quero, em nome aqui dos diretores das delegacias do CIESP, cumprimentar, em nome de todos os diretores, o Rafael Cervoni, aqui presente com a gente, em nome dos gerentes dos escritórios, que aí estão, nós solicitamos aqui em comum acordo com o Rafael e com o senhor, presidente SCAF, que os gerentes do SEBRAE estivessem se deslocando hoje nas delegacias do CIESP para acompanhar essa videoconferência. Então, quero cumprimentar os gerentes que estão aí nos assistindo também, cumprimentar os gestores dos projetos dos escritórios que estão junto e, especialmente, aos empreendedores, né, os empresários que estão participando desta videoconferência em todos os escritórios do CIESP. Presidente, o que nós temos hoje, a pedido do senhor e do nosso conselho, o presidente SCAF, assim que assumiu a presidência do SEBRAE, nos fez uma colocação muito importante à diretoria da integrar os parceiros da cadeia produtiva do Estado de São Paulo. Então, integrarmos as ações da indústria, do comércio, do agro e do serviço através de convênios e contratos, convênios com as federações e contratos com os sistemas S para a gente levar soluções às micro e pequenas empresas do Estado de São Paulo.
E é óbvio que hoje nós estamos trabalhando essa integração aqui do SEBRAE com o CIESP. Tem um papel importante, porque o CIESP, de verdade, além dos outros departamentos do sistema FIESP, CIESP, agregam as micro e pequenas empresas como associados no Estado de São Paulo. E o que nós estamos querendo nesse momento, presidente, é dizer que nós já temos uma boa parceria, sim, com o CIESP, com rodadas de negócios pelo Estado de São Paulo, algumas ações que a gente tem já desenvolvido, apoio ao núcleo dos jovens empreendedores. Nós tivemos uma participação no Congresso da Micro e Pequena Empresa, nós temos prêmios, agora parece que um prêmio da conservação e reuso de água, missões internacionais, entre outras ações que nós teremos em parceria com o CIESP. Mas o que nós queremos nesse momento é levar e aprimorar essa parceria junto às micro e pequenas empresas do Estado de São Paulo, principalmente na indústria, com soluções integradas ao sistema de atendimento que o SEBRAE faz no Estado de São Paulo, que é uma trilha no nosso atendimento que traz gestão, soluções tecnológicas e inovação e acesso a mercado e serviço financeiro. Isso traz desde um diagnóstico que nós fazemos para as empresas e entregamos a esses empreendedores uma lista de soluções para melhorar a gestão dos seus negócios. Essa trilha traz, com certeza, uma competitividade maior para essas empresas, traz um pouco mais de condições de sobrevivência nesse momento tão difícil que nós estamos passando, preparando esse empreendedor para enfrentar esses obstáculos e as dificuldades que nós temos na economia. Quero relembrar aqui a todos do Estado de São Paulo, e especialmente aos diretores do CIESP, que nós teremos uma ação no Estado de São Paulo, que são os agentes locais de inovação. Isso é um programa do SEBRAE Nacional, que, a pedido do nosso presidente SCAF, nós dobramos, presidente, o número de agentes no Estado de São Paulo. Nós tínhamos 220 agentes no ano passado, e este ano estamos com 430 agentes no Estado de São Paulo, visitando todas as indústrias, ou melhor, a grande maioria das indústrias no interior do Estado de São Paulo ou no Estado de São Paulo. Esses agentes irão fazer um diagnóstico, identificar as necessidades das micro e pequenas indústrias, e aí o SEBRAE, junto com seus consultores, estarão os gestores dos projetos que aí estão, levarão as soluções para esses empreendedores para melhorar o seu negócio e a sua atividade. Nós temos, para que isso aconteça de forma bem prática, o SEBRAE tem um grande conhecimento de gestão e nas soluções de inovação e tecnologia, nós temos um contrato com o Senai, que foi assinado aqui com o Senai, com esta casa, e nós estamos disponibilizando nesse contrato as soluções tecnológicas que melhoram setor produtivo, gestão de marketing, todas as soluções, boa parte das soluções que o Senai tem à disposição. E o mais importante, presidente, além das soluções do SEBRAE e desse portfólio do Senai, existe um subsídio de até 60% do SEBRAE. Isso é que é bacana. O SEBRAE, essas empresas atendidas via CIESP, poderão ter um subsídio de até 60% nesses atendimentos. Então, nós estamos trabalhando a cadeia produtiva como o senhor pediu, nós temos contratos com outros sistemas S, o Senar, nós temos com o Senac, para atender tanto a área do comércio e do serviço e da agricultura. E os convênios com a FAESP, com a FIESP, com a FACESP e, obviamente, em especial com o Centro das Indústrias, que aqui nós estamos falando. Então, queria agradecer ao presidente essa oportunidade, dizer que nesses contratos, nesses atendimentos, nós estaremos atendendo vários segmentos da cadeia produtiva, que é alimentos e bebidas, o setor automotivo, o setor cerâmico, o setor da construção civil, gráfica, madeiras, móveis, metal mecânico, plástico, têxtil, couro, calçados e outros segmentos que a gente tem. Então, fiquem à disposição do SEBRAE, aí os gerentes estarão alinhando com os diretores do CIESP para que a gente possa, dentro do hall de associados do CIESP, montar um projeto estruturado para a gente atender essas empresas e, a pedido do presidente SCAF, nós acompanharmos efetivamente a evolução dessas empresas. Então, não é um atendimento solto, não é algo perdido, nós queremos medir os resultados, trazer de verdade esse empreendedor para o mercado, vendendo mais e melhor.
Eu acho que é isso, presidente. Eu queria agradecer essa oportunidade e nos colocar à disposição. Os nossos gerentes estarão alinhando com os CIESPs e eu tenho certeza que nós vamos ter a oportunidade de atender um número ainda maior de micro e pequenas indústrias do Estado de São Paulo. Muito obrigado, Ivan. E eu gostaria de comunicar aos nossos companheiros, nossos diretores regionais, alguma dificuldade que surja, por alguma razão, que comunique a DIR e a DIR imediatamente, você sabendo de alguma coisa, alguma dificuldade com o SEBRAE, ou você entra em contato com o Ivan, ou se o Ivan não estiver alguma coisa, você fala comigo, enfim, para que a gente faça com que aquilo que é a intenção do SEBRAE, a intenção da direção do SEBRAE aconteça sem qualquer obstáculo, muitas vezes por falta de alguma atenção maior ou uma má vontade de alguém, isso não pode acontecer. Mas eu tenho certeza que também não irá acontecer. Mas, de qualquer forma, vamos ficar ligados nisso aí para que realmente funcione da melhor forma possível. Quero te agradecer, Ivan. E se que a nossa videoconferência não vai demorar muito, se quiser continuar conosco, com prazer. Ah, é? Então tá bom. Então, bom trabalho. Um abração. Tudo de bom. Pessoal, eu queria também cumprimentar que estou informado aqui que nós temos vários novos associados que estão participando dessa videoconferência, estão presentes nas nossas regionais. Queria dar as boas-vindas, agradecer a confiança e, enfim, e agradecer também a presença. Eu acho que de tempos em tempos, seja mensal, quinzenal, de acordo com as necessidades, a gente fazer essa videoconferência é uma oportunidade de nós estarmos mais próximos, de nós conversarmos, de nós trocarmos ideia e da comunicação fluir com mais eficiência. Queria agradecer também que várias regionais já me mandaram aqui, que já estão começando a colher assinaturas, inclusive dando meta. A minha regional vai colher 10 mil assinaturas e tal, então eu gostei muito das mensagens e da reação forte e eficiente, porque nós temos que combater a corrupção mesmo, não há dúvida, e sem dúvida, tomar providências legais para que aumente as ferramentas de combate à corrupção é muito positivo. Aqui tiveram várias perguntas, nós não temos muito tempo, mas eu queria comentar algumas coisas. Primeiro aqui tem duas perguntas ligadas ao pagamento de impostos, protesto ICMS, saber o que está em andamento sobre o assunto. E andamento sobre eliminar as cobranças de conta de água e luz. Nós não conseguimos eliminar da água, não saiu liminar, mas o despacho que houve do juiz foi muito positivo, mas sem liminar. Então, nós estamos na luta. E da energia, nós tínhamos tomado uma decisão no CIESP e discutimos na última reunião da Fiesp, foi segunda-feira passada, e tomamos a decisão na Fiesp, porque deixamos passar pelo CONJUR, que é o Conselho Jurídico, pelo COINFRA, para se fazer as coisas realmente estando todos envolvidos e com segurança absoluta na tese, no conceito. Agora temos isso e vamos estar tomando essa iniciativa a partir dessa semana, sobre a questão da luz. Eu vou passar à doutora Luciana, que faz uma explicação sobre o item anterior. Por favor, doutor Losiel, doutora Luciana, por favor. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Essa questão do protesto de ICMS, nós já enveredamos todos os esforços aí na via institucional. A política do governo é protestar, mas eles abrem uma possibilidade de parcelamento em até 100 vezes, desde que o contribuinte ingresse com uma ação para negociar esse parcelamento em juízo, e aí a Procuradoria nos informou que concorda em juízo com esse parcelamento. Então, teria que ser pela via judicial. O nosso diretor do CIESP, o Fausto Sestari, esteve em reunião com o procurador contencioso, doutor Eduardo Fagundes, que colocou à disposição para fazer uma reunião com o CIESP e com a Fiesp, para tratar disso de uma maneira mais concreta, casos pontuais, e discutir, então, como poderíamos fazer em medidas judiciais, mas de outra forma administrativa não foi aberta essa possibilidade pela Procuradoria. Zé, você gostaria de complementar alguma coisa? É isso, presidente. Bom, eu aproveito aí para vocês também comentários sobre a CND. A CND, nós fizemos um pedido, até encaminhar ao presidente da República, a dispensa, quer dizer, a CND
positiva com efeito de negativa para efeito de crédito, Banco do Brasil, BNDES e tal. Nós temos já alguma novidade em relação a isso? Foi encaminhado um pleito da Fiesp em dezembro de 2014 à presidente Dilma, colocando essa questão para que fosse reeditada uma medida provisória que teria sido vitoriosa em 2008. Houve essa prorrogação. Em 2008 a 2009, foi dispensada as certidões. Em 2009, caiu, né, esse prazo de 18 meses e agora teria que ter uma nova medida provisória. A resposta ainda não foi dada pela presidenta. Aí nós conversamos a seu pedido com o deputado Júlio Lopes, que participou da reunião do CIESP. Encaminhamos o material para ele no dia da reunião do CIESP, que foi 17 de agosto, e ele pediu 15 dias para a assessoria analisar, que estaria vencendo hoje, né, esses dias. Eu já liguei para ele não está lá em Brasília ainda, chega amanhã cedo, então eu ainda não tenho o retorno do Júlio Lopes, como ele vai poder propor essa medida para nos ajudar. Muito bem, nós estamos em cima, esse ponto é muito importante, e, aliás, nós trouxemos aqui o presidente do Banco do Brasil, que trouxe vários vice-presidentes, trouxe praticamente a diretoria, os principais diretores vice-presidentes do Banco do Brasil. Trouxemos o presidente do BNDES, uma reunião bastante importante também. Estamos marcando com a presidente, que é uma mulher, a presidente da Caixa Econômica Federal, talvez já tenha até uma data, eu não estou agora a par dela, mas vamos comunicar e convidar a todos. Tudo isso no sentido de encontrarmos caminhos e alternativas. Aqui, por exemplo, com o BNDES, nós fizemos uma solicitação que foi bem aceita e até eu diria que o presidente do BNDES saiu daqui com esse compromisso em relação ao Progerim, que é o financiamento de capital de giro do BNDES. Porque hoje o principal para as empresas, devido à queda da demanda, devido à dificuldade do mercado, devido à escassez de crédito, o principal hoje é capital de giro. Dá uma injeção na economia, entrar no caixa das empresas um capital de giro, e um capital de giro que tenha uma carência, um prazo mais longo. Salvo engano, o Progerim são 5 anos. Então é isso que a gente precisa. Não adianta você tomar um dinheiro hoje que tem que devolver a semana que vem. Então, o BNDES se comprometeu em aumentar significativamente a linha Progerim. É muito importante que os companheiros das empresas procurem os seus agentes, porque o agente, a rede bancária, são os agentes do BNDES. Procurem se informar sobre o Progerim do BNDES. E é fundamental que haja o contato das diretorias com a DIR, que o Mário agora saiu, mas é fundamental, para saber se isso está acontecendo. De repente, vem o presidente do BNDES, vem a diretoria, se compromete. Aí vai lá a empresa, procura lá o Banco do Brasil, o Bradesco, para falar de Progerim e ninguém sabe nada. Não houve aumento, não tem linha, então a gente precisa saber, porque o compromisso que o BNDES assumiu aqui não foi esse, foi de realmente ampliar bastante a linha Progerim, que é muito importante, e até porque, eu repito, é um capital de giro de prazo, que dá um fôlego. Da mesma forma, nós solicitamos ao BNDES que muitas empresas que financiaram maquinários, enfim, precisariam dar uma respirada, porque agora, com essa queda de mercado, com essas dificuldades, com a escassez de crédito, empresas entraram em dificuldade. E o agente, muitas vezes, a empresa pegou um dinheiro do BNDES através do banco tal, banco X, como agente. O agente é responsável pelo crédito e ele até concordaria em postergar as prestações, mas precisa de uma autorização do BNDES. Então, nós deixamos esse pleito e ele se comprometeu que estará estudando esse pleito para encontrar algum caminho, reconhecendo que a situação é atípica e merece um tratamento atípico também. Nesse sentido, nós temos que pôr na agenda, aproveita aí, Luciana, que você está com essa agenda, para dentro de uma semana eu quero receber informações tanto a respeito do Progerim como dessa questão dessa, vamos dizer, repactuação para alguns financiamentos através de agentes, se houve alguma novidade, caso contrário, nós vamos estar cobrando da direção do BNDES. Também aqui tiveram perguntas sobre algumas que me perdoem, mas eu acho estranho, por exemplo, aqui a volta da CPMF, o que podemos fazer para brecá-la? Meu Deus do céu, nós fizemos uma revolução na última semana e foi
amplamente divulgada pela imprensa e ela já morreu. Quer dizer, o governo tomou a iniciativa e o governo que tomou a iniciativa de tentar recriá-la, tomou a iniciativa de enterrar a ideia. Então, eu acho que, de momento, e nós estamos de prontidão o tempo todo. Assim como também vejo aqui, quando um companheiro que colocou, eu vi em algum lugar aqui, companheiro do Distrital Sul, por que aceitamos passivamente a carga de impostos? Olha, porque aceitamos, porque nós não somos governo, Congresso, e não temos a condição de fazer tudo da forma que é a nossa visão. Nós não somos, o governo, o que pudéssemos fazer do jeito que a gente entende que é bom para o país. Agora, aceitar passivamente também, me perdoe o companheiro, que não tem nada de passivamente. A reação do Ciesp e da Fiesp não há igual no país contra qualquer tipo de imposto. Tanto é que o primeiro imposto que se tentou aumentar agora recentemente foi o auxílio-doença, que na verdade não é um imposto, era um encargo, que aumentaria um encargo de 15 dias para a sua empresa, de 15 para 30 dias o pagamento para um funcionário que afasta por doença. Hoje a empresa paga 15 dias e era para passar para 30. Dentro de duas MPs, que inclusive outros temas foram batalhados pelas centrais sindicais, que foram vencidas na Câmara dos Deputados, no Congresso, e nós conseguimos derrubar isso na Câmara. E foi a primeira tentativa. A segunda foi a questão da folha de pagamento. Fizemos um trabalho fortíssimo, inúmeras vezes em Brasília, e, na realidade, nós não conseguimos aquilo que queríamos, mas acabou ficando no meio termo, ou seja, alguns setores conseguiram um meio termo, outros não, enfim, mas lutamos com unhas e dentes. Então, na realidade, nós estamos de prontidão contra o aumento de impostos, até porque o governo ele tem um ajuste fiscal a ser feito, e ao invés de entender que ajuste fiscal, ou você aumenta a receita, que em época de falta de crescimento você não consegue aumentar a receita, a não ser aumentando imposto, criando mais impostos, aumentando as alíquotas. Ou você reduz despesa. O que é necessário é que o governo reduza as suas despesas, enfrente o que for necessário em tempos de guerra, de dificuldades, se enfrenta o que for necessário para reduzir as despesas. A despesa prevista do governo federal para o ano é mais do que 1 trilhão e 100 bilhões. Se precisa cortar, corta. E se houver necessidade de mudar a lei para cortar, muda. Se precisar mexer na Constituição, mexe. A verdade é que o Brasil ele tem que fazer um ajuste. Se ele está gastando mais do que ele tem um potencial de gastar, não adianta criar mais impostos. Criar mais impostos com juros elevados e com pouco crédito esfria a economia. A economia caindo, o que acontece? Cai a arrecadação. E aí aumenta o buraco. Aí você tem um ajuste fiscal eterno. Aliás, fica a figura da miragem. O que está acontecendo? O governo dizia que, quando terminasse o ajuste fiscal, o país estaria crescendo esse ano 0,8%. Está aí, o crescimento do país esse ano vai ser -3%. Então, é lógico, com -3% de crescimento, despenca a arrecadação, aí quando pensa que o ajuste está terminado, já precisa começar outro ajuste. E isso não tem fim. Quanto mais imposto, mais juros, menos crédito, você vai destruindo o emprego, você vai destruindo a economia, a geração de riquezas, as empresas, e é contra isso que nós temos também lutado com muita energia, no sentido que o governo cuide das suas contas, corte suas despesas, ajuste suas contas, da maneira que qualquer um de nós faz, na vida pessoal, na casa, qualquer dona de casa faz. Se ela está gastando mais do que ela pode, ela corta seu gasto. É isso que o governo tem que fazer. E não pensar em aumentar impostos, porque a sociedade está saturada de impostos. Eu estava dizendo aqui que a arrecadação de impostos esse ano são 2 trilhões de reais. E se com 2 trilhões não dá, é com 2 trilhões e 30 que vai dar. Se aumentar imposto fosse solução, o Brasil estaria um país perfeito, sem problema. Porque nós chegamos nesse ponto de arrecadação de 2 trilhões de reais em impostos. Não é só do governo federal, geral. Mas os governos arrecadam 2 trilhões de reais. Então, eu quero dizer aos companheiros que nós estamos
fortemente, firmemente, combatendo o aumento de impostos. O governo quer, se deixar, quer aumentar. Agora vai mandar a reestruturação do PIS/COFINS, para fundir o PIS/COFINS. Até aí tudo bem, é moderno, fazer uma coisa mais ágil. Mas o que está atrás disso? Quais serão as alíquotas? Mora o perigo do aumento do imposto, nós estamos atentos. O governo quer aumentar o imposto do lucro presumido, quer acabar com o juro de capital próprio, enfim, quer tomar uma porção de providências, todos no sentido de arrecadar mais. Agora, iniciativas de reduzir suas despesas, a gente ouve falar pouco. Até aquelas emblemáticas. Falar, vai fechar o ministério, a despesa do ministério não é tão grande. É emblemático. Para que 39 ministérios? Um país que está com problema nas suas contas tem 39 ministérios. A presidente sabe o nome dos 39 ministros? Não deve saber. Deve pegar a tabelinha aqui, liga para o ministro, deixa eu ver como é que chama o ministro, tal, porque não é possível que ela saiba o nome dos 39 ministros. Então, tudo isso, companheiros, podem estar certos que nós estamos aí muito conscientes, só que temos que levar em conta que as coisas, a caneta não está na mão da gente. O que a gente está fazendo, e de uma forma, eu diria, exemplar em comparação com o Brasil todo, porque eu recebo aí mensagens de vários estados, de vários locais, de várias outras entidades. Essa questão da Folha, por exemplo, nós fomos com as 50 entidades, que não era só indústria, não. Tinha navegação, tinha comércio, tinha TI, call center, enfim, fomos com todos os setores lutar e todos presenciaram o esforço e, vamos dizer, eu diria até a eficiência que nós tivemos em um mesmo dia. Falamos com articulador do governo, vice-presidente da República, presidente do Senado, presidente da Câmara, os líderes do Senado, líderes da Câmara, tudo isso no mesmo dia, né? E com eficiência, né? Agora, o Brasil está numa situação realmente complicada, o governo com fome de arrecadação, e nós temos que nos defender. Lamentavelmente, ao invés de estarmos aqui com uma agenda positiva, temos que nos defender do governo para que ele não aumente mais ainda os impostos. Mas consciência sobre isso nós temos, e falar que aceitamos passivamente, me perdoe o companheiro, mas eu discordo. Aqui não tem, ninguém aceita passivamente aumento do imposto, não. E se o companheiro quiser cerrar fileiras, que venha para cá e vá conosco para Brasília e ele vai assistir à forma passiva que a gente trata o tema, o tema de impostos e outras coisas mais, né, que não são de interesse do Brasil. Aqui, já falamos aqui de imposto, Progerem também. Aqui temos aqui temos a questão do projeto para duplicar o limite de faturamento do enquadramento do Simples e quadruplicar para a indústria. Qual a previsão de votação? Pessoal, nós... uma pergunta aqui também do mesmo tema, desculpe. Mesma coisa. Aprovação dos limites, está muito bem. O que acontece é o seguinte, considerando esse momento de ajuste fiscal, o que nós falamos lá atrás, nesse mesmo Congresso? Íamos esperar passar essa fase do ajuste fiscal, porque se a gente mandasse o projeto e caísse em cima, no momento que está fazendo ajuste fiscal, no momento que o governo quer arrecadar mais, se aprovar um projeto que vai ter renúncia de imposto, fica quase impossível. Então, queríamos deixar passar estrategicamente aquela fase e entramos forte com isso. Eu quero dizer que a gente continua pressionando muito, mas com esse momento, esse ajuste que não termina, essa dificuldade da queda da arrecadação e, com isso, abrindo mais buracos, está muito difícil. Então, eu tinha, vamos dizer, tinha esperança e íamos pressionar muito para tentar dobrar, quadruplicar, eu nem estava considerando para esse ano, mas dobrar de 3.600 para 7.200.000 a faixa do Simples. Mas eu tenho que dizer que a luta está forte, nós estamos em cima, mas não está fácil. E nós já estamos em setembro. Então, vamos ver o que a gente consegue. Porque com esse clima carregado que está Brasília, essa dificuldade de contas e ajuste, qualquer coisa, no momento que o governo está com fome de pegar mais, arrecadar mais, aumentar impostos, você falar em reduzir impostos é o correto. Eu estou convencido disso e falo com muita energia. Mas nós temos que ser realistas, que não é o momento mais oportuno. Então, estamos com certa dificuldade para isso. Mas nós vamos tentar, vamos continuar
e a primeira abertura que houver, que dê para empurrar isso aí, nós vamos fazer isso e estamos tentando e aguardando esse momento oportuno. A questão também, aqui a pergunta é muito longa, mas eu estou vendo o TST, certamente é a questão da atualização dos passivos trabalhistas, que tinham como referência, como indexador a TR+1 e passou para IPCA+1. Isso aumenta muito, cria, e ainda mais foi decidido retrocedendo a 2009. Então, isso cria um passivo de 30 bilhões. E ainda, todo ano, pode custar mais 10 bilhões. Então, isso nós também estamos conversando, não virou súmula, nós estamos conversando, falei com o ministro Adams, que é o advogado-geral da União, que entrou, nos apoiou, até a doutora Luciana pode explicar qual é a medida que ele tomou, e nós estamos conversando no TST para conscientizá-los da importância de nós não criarmos nenhum encargo mais em cima das empresas que já estão se afogando. Quer dizer, se nós quisermos acabar com a galinha dos ovos de ouro, que recolhe os impostos, que deu os empregos, que dá os empregos, que exporta, enfim, que faz bem ao país, não adianta ir a um ponto que tira o ar todo e aí morre sem poder respirar. Então, nesse sentido, a gente tem procurado, temos até uma ação em Brasília essa semana, no sentido de conscientizá-los que isso é gravíssimo, isso vem atrapalhar mais ainda a vida das empresas. E também a questão da NR12. Estamos trabalhando fortemente para atenuá-la. Sobre isso, Luciana, sobre o TST e sobre a NR12, dá um complemento, por favor. Bom, sobre essa alteração no TST, nós tomamos duas medidas. Uma foi na via legislativa, nós aproveitamos uma medida provisória que tinha prazo a semana passada para emendas, uma medida provisória que, na verdade, tratava da